Olá a todos, espero que estejam bem. Cá estamos, conforme prometido, para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Souza e hoje neste espaço, quando os livros sussurram, trago-vos o livro O Oposto de Sempre, de Justin Reynolds, uma obra com uma força e uma intensidade emocional marcante e, ao mesmo tempo, cheia de um amor que nos faz pensar na forma como olhamos para a vida e encaramos tudo o que nos acontece. Antes de começar, gostaria de vos pedir para, caso ainda não tenham feito, subscreverem o canal e partilharem os nossos sussurros, para que estes possam chegar a mais pessoas. O oposto de sempre. Sou perito na arte de falhar por um triz. Seja a rapariga dos meus sonhos, ser o melhor aluno da turma, integrar todo o tipo de equipas desportivas. Fui a todas. No momento de desespero, candidatei-me a mascote. Veio saber e o Larry Koviak cabeludo executava um salto mortal vastamente superior ao meu. Clubes extracurriculares? Sim, também fui por aí. E o resultado foi falhar por pouco. O que não deixa de ter a sua piada, pois sempre pensei que qualquer um podia simplesmente juntar-se a um clube da escola. É mais uma coisa a acrescentar à lista de coisas sobre as quais o Jack está profundamente e inequivocamente enganado. O ponto é esse. Fosse no que fosse, encontrei sempre maneira de falhar o meu alvo. A maior parte das vezes por uma unha negra. À data, sou uma autoridade em quase, com perto de 18 anos de experiência prática no currículo. Se querem mais provas, basta virem comigo dar uma olhadela ao nosso sótão. É basicamente um santuário de boa tentativa. Como eu gosto de lhe chamar, o admirável Museu do Jack, do que esteve quase para ser, mas nunca será. Aqui temos um skate novinho em folha do verão em que quase me tornei um skater profissional. Temos uma máquina de costura que eu dizia a toda a gente que era da minha mãe, mas na verdade era minha, da fase em que segui diligentemente o projeto Runway durante umas quantas temporadas. Temos o conjunto de discos voadores e respectivo cesto, a coleção de berlindes antigos, uma grada a abarrotar de círculos minúsculos inacabados, uma caixa com todos os jogos Super Nintendo alguma vez inventados, um contentor do tamanho de um caixão que foi a minha primeira e única tentativa de construir uma máquina do tempo. Não queiram saber. E um conjunto nunca estreado de estrelas ninja não colecionáveis. A sério, não queiram saber. Quase. Vocês percebem a ideia? Escolhi este excerto por achar que o mesmo nos revela alguns aspectos importantes acerca deste livro e já nos conceder informações relevantes para a sua análise. Aqui é-nos oferecido um autorretrato de um jovem que, conforme nos é dito, se chama Jack e que é feito com um humor particular, que torna a leitura deste livro bastante atrativa e confere uma leveza a alguns acontecimentos, permitindo-nos analisá-los de outra forma, a vê-los com outros olhos, algo muito importante na vida perante o que nos acontece. Tratando-se de um autorretrato, verifica-se que temos então um narrador participante, que conta a história na primeira pessoa, como se pode comprovar através das formas verbais e de pronomes na primeira pessoa, como se, candidatei-me, meu, fui, pensei, entre tantos outros. Desta forma, e como já devem ter reparado, estamos já a abordar uma categoria da narrativa, a do narrador, a entidade que conta a história. Neste excerto que vos li, Jack, o narrador, que é também a personagem principal, eis-nos com outra categoria da narrativa, a das personagens, ao fazer o seu autorretrato, falo organizando-o em duas partes. Assim, no primeiro parágrafo, começa por nos revelar aquela que é a sua característica mais marcante, isto é, a sua capacidade de falhar, por um triz, como ele mesmo diz, a concretização de tudo aquilo que ele pretende realizar. Para tal, oferece-nos uma enumeração, seja a rapariga dos meus sonhos, ser o melhor aluno da turma e integrar todo o tipo de atividades desportivas, através da qual nos revela que o seu falhanço é visível em diferentes vertentes ou áreas da vida, o amor, a escola e o desporto. Como se isso não fosse suficiente, junta-lhe também os clubes extracurriculares, para mostrar como sempre conseguiu falhar nos seus objetivos e por uma unha negra, dando exemplos carregados de uma visão cheia de humor, já que ele mesmo admite que falhou em coisas impossíveis de falhar e que qualquer pessoa conseguiria fazer.
No entanto, estas constituem parte da sua lista de coisas sobre as quais o Jack está profunda e inequivocamente enganado. E eis aqui um exemplo do humor de que vos falava, nos nomes que ele mesmo arranja para falar das coisas que lhe acontecem ou não acontecem, e na forma como as descreve. De notar aqui o uso dos advérbios de modo profunda e inequivocamente, que reforçam como este se enganou ao pensar que algumas das coisas que tentou fazer eram impossíveis de não conseguir. Depois, no final deste parágrafo, Jack oferece-nos um outro aspecto relevante para a sua caracterização. A sua idade, ao mencionar que no momento em que conta a história tem perto de 18 anos e é, como ele diz, cheio de humor, uma autoridade em quase, com perto de 18 anos de experiência prática no currículo, salientando assim ainda mais este falhanço que tem sido a sua experiência até o momento. De notar que temos aqui uma referência temporal, embora pouco específica, quando este se refere à data, ao presente, ou seja, estamos já a abordar uma outra categoria da narrativa, o tempo. Importa destacar igualmente o fato deste nos oferecer uma caracterização direta, já que está diretamente mencionada no texto, não só neste parágrafo como ao longo do excerto, quando menciona que tem perto de 18 anos, ou à medida que vai se caracterizando como perito ou autoridade em falhar, escolhendo cuidadosamente estes nomes para dar mais credibilidade àquilo que afirma. Já no segundo parágrafo, Jack oferece-nos mais provas de tudo o que foi afirmado antes, convidando-nos a ir ao seu sótão, outra referência espacial, que ele divertidamente gosta de chamar de um admirável museu de Jack, do que esteve para ser, mas nunca será. Título cuja intenção é reforçada com o uso do adjetivo admirável, que reforça esta sua capacidade surpreendente de falhar, assim como com o advérbio nunca, seguido da forma verbal será, revelando-nos que já não há esperança para ele. Nesta parte do texto, Jack mostra-nos então que nunca conseguiu levar nada até ao fim, e para tal, volta a servir-se de diferentes enumerações, com o objetivo de comprovar que tem razão no que diz, fazendo referência às várias coisas que tentou concretizar. Tentou ser um skater semi-profissional, um estilista ou costureiro profissional, entre tantas e tantas outras coisas do mais diversificado possível. No entanto, nesta enumeração de insucessos, Jack dá-nos a conhecer uma outra característica sua. Ele é inconstante, já que vai mudando de objetivos sem se empenhar, de fato, em nenhum deles. E tal comprova-se com algumas expressões referidas no texto. Temos um skate novinho em folha, ora, se o skate está novo é porque não foi usado suficientemente. Eu segui diligentemente o projeto Runway durante umas quantas temporadas, note-se que apenas durante umas temporadas. Fala-nos também dos circuitos minúsculos inacabados, se estão inacabados é porque ele não tentou o suficiente, e ainda da primeira e única tentativa de construir uma máquina do tempo. Tentou uma única vez. Também não fica para trás o conjunto nunca estreado de estrelas ninja não colecionáveis. Note-se que o conjunto nem sequer foi estreado. Desta forma, com todos esses exemplos e estas ações, mostra-se pouco persistente e inconstante. Aqui temos também caracterização indireta, já que nós, leitores, é que o vamos caracterizando através do que esta personagem diz ou faz. Do mesmo modo, ficamos a conhecer o seu lado tímido e envergonhado, quando este refere que dizia às pessoas que a sua máquina de costura era da sua mãe, e confirma-se o seu amor, percebido através do que este diz e de como o faz, ao falar das coisas que não conseguiu, pelos nomes dados à lista ou ao sótão, entre outros aspectos já referidos. No final deste excerto, e reforçando todo o seu fracasso, Jack repete o advérbio quase, quando nos diz quase, 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 terminando a frase, sem proferir a palavra toda, com reticências e referindo depois. Vocês percebem a ideia. Mostrando-nos como esteve perto de conseguir tantas coisas que queria, mas sem sucesso. O uso das reticências mostra-nos uma interrupção voluntária do seu discurso, que acontece por ele considerar ser desnecessário prolongá-lo, tendo em conta todos os fatos e os exemplos antes apresentados. Ora, toda a ação deste livro, última categoria da narrativa que faltava mencionar, isto é, todo o argumento da história, se centra nesta nossa personagem e nos acontecimentos da sua vida, preenchida com sucessões de quase, algo a que ele já se acostumou, como aqui vimos. No entanto, há acontecimentos que perturbam a sua vida, como a morte de alguém que é importante para ele. E mais tarde vai ter a possibilidade de, por meio de uma espécie de viagem no tempo,
ter uma nova oportunidade de alterar os acontecimentos. No entanto, Jack vê-se confrontado com esta possibilidade e, ao mesmo tempo, com as consequências que a mesma implicará para ele e para as pessoas de quem ele gosta. O título do livro é também bastante sugestivo e mostra-nos, através de um jogo de palavras, o oposto de sempre, uma metáfora daquilo que é a vida de Jack e um bocadinho da vida de todos nós, levando-nos a pensar naquela que é, afinal, a palavra oposta de sempre. Neste livro cheio de emoções, em sucessivas corridas contra o tempo, somos confrontados com a grandeza das pequenas coisas, assim como com o preconceito, a força do amor, a imensidão da perda, da amizade, do afeto, ao mesmo tempo que se procura um significado ou uma resposta para as coisas más que acontecem. E página após página, somos levados pela mão a continuar a leitura deste livro fantástico, no qual mesmo os momentos dramáticos se tornam mais suportáveis ou leves devido ao amor com o qual tudo é contado e visto, mostrando-nos a essência de tudo aquilo que nos torna, afinal, humanos. Esta é uma obra que eu recomendo vivamente e que para os mais jovens constitui uma leitura bastante atrativa, cheia de surpresas, mesmo quando menos se espera. Falamos um pouco do autor deste livro, Justin Reynolds, alguém que nos conta que sempre quis ser escritor. Este livro que aqui vos trouxe é o seu romance de estreia e encontra-se traduzido em 17 línguas, tendo sido distinguido com o School Library Journal Best Book em 2019. As temáticas que ele aborda são bastante sugestivas e merecem reflexão e a nossa atenção. Daí que esta seja uma obra tida em conta no Plano Nacional de Leitura. Espero que tenham gostado mais deste momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem esses sussurros. Despeço-me, marcando encontro convosco para daqui a 2 semanas, na quarta-feira, para mais sussurros e mais partilha. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.